o que é o nacional-comunismo, né, e as suas diferenças históricas, né, e suas repercussões no presente, né, na luta no movimento comunista, e a nossa diferenciação crucial dos internacionalistas, né, com essa fração revisionista do marxismo. Para iniciar, eu quero começar com duas citações importantes que eu acho que conseguem elucidar a posição do internacionalismo proletário. Em 1857, no Introdução à Crítica da Economia Política, o Marx vai dizer o seguinte, que a produção é como uma luz universal onde são mergulhadas todas as outras cores e que as modifica no seio de sua particularidade. Quer dizer que com o marxismo a gente aprende que a realidade ela é composta não por partes isoladas na luta de classes, mas são as partes que adquirem significados e funções a partir da totalidade das dinâmicas, das contradições, da produção social, né, e da luta de classes. E em 1929, na Teoria da Revolução Permanente, a tese 10, o Trotsky vai traduzir essa filosofia que o Marx apresenta lá em 1857 para as tarefas revolucionárias. É uma situação um pouco mais longa, mas acho que é importante a gente começar por ela. Trotsky vai dizer que a revolução socialista não pode se realizar nos quadros nacionais. Uma das principais causas da crise da sociedade burguesa reside no fato de as forças produtivas por ela engendradas tenderem a ultrapassar os limites do Estado Nacional. Daí as guerras imperialistas de um lado e a utopia dos estados burgueses da Europa do outro lado. A Revolução Socialista começa no terreno nacional, desenvolve-se na arena internacional e termina na arena mundial. Por isso mesmo, a Revolução Socialista se converte em revolução permanente, no sentido mais amplo e mais novo do termo. Só termina com um triunfo definitivo da nova sociedade em todo o nosso planeta. Então, essas duas citações nos colocam numa conclusão muito precisa, que é o internacionalismo proletário não é uma opção, uma mera opção, né, de uma corrente do movimento comunista diante do abandono de outra corrente. E aqui, tentando parafrasear a Rosa Luxemburgo, no Reforma e Revolução, a gente pode pensar que o internacionalismo proletário não é algo como que se pode escolher à vontade no refeitório da história, como se escolhe entre salsichas frias ou quentes. Né? É uma referência que ela faz também no Reforma e Revolução. Então, essa praxis política, a forma que os comunistas atuam na luta de classes, a partir do internacionalismo proletário, ela é uma necessidade histórica da classe trabalhadora e, principalmente, a explicação e a compreensão da camada mais consciente dos trabalhadores, que são os comunistas que atuam, né, para a Revolução. Isso porque o capitalismo desenvolveu as forças produtivas, né, da forma internacional para explorar a força de trabalho igualmente internacional. E na fase imperialista desse modo produtivo, essa configuração chegou no estágio superior, integrando os mercados e os povos sob o funcionamento de extração, né, da mais-valia de toda a classe trabalhadora mundial. Mas é claro que a gente sabe que há particularidades de exploração em cada país, mesmo no interior da classe trabalhadora, né, há suas particularidades. Mas essas particularidades, assim como disse o Marx lá em 1857, elas como eu falei, se produzem determinadas pela totalidade da dinâmica no nosso tempo do imperialismo, né, e da luta de classes. Ou seja, não são particularidades autônomas, né, mas sim referentes a partir dessa totalidade da exploração capitalista. Então, significa que o combate à apropriação privada dos meios de produção e ao próprio balcão de negócios da burguesia, que é o Estado Nacional, ele também não pode ser feito, né, de maneira particularizada ou nacional. Apenas com uma ação internacional ele é capaz de ser efetivo, esse combate. Então, a negação desse princípio é, por si só, a negação do próprio marxismo. E é isso que a gente precisa compreender aqui. Agora, de onde que vem essa revisão? E esse é o esforço que a gente tem que fazer agora para compreender. A revisão desse princípio do marxismo também tem uma explicação histórica, né? E ele surge justamente a partir, né, do stalinismo, em especial com uma produção
que se efetiva publicamente na Internacional Comunista, na União Soviética e na Internacional Comunista em 1924, produzido por um militante, né, da direção bolchevique naquele momento, chamado Nikolai Bukharin. E é ele que formula a teoria do socialismo no seu país. Vale ressaltar que o Bukharin ele vai romper com Stalin no final dos anos 20. A grande questão desse rompimento vai ser a política de coletivização forçada que o Stalin vai promover na União Soviética, e ele vai acabar sendo fuzilado em 1938, né, no Grande Expurgo, ali nos anos 30, pela própria burocracia que o Bukharin ajudou a consolidar. Mas, apesar desse rompimento, né, no final dos anos 20 do Bukharin com Stalin, ele vai deixar uma obra, né, e essa obra vai ser fundamental para auxiliar, por exemplo, a restauração capitalista na China, a partir dos anos 70 e 80. Isso pelas próprias palavras do responsável direto pela restauração capitalista chinesa, que foi o Deng Xiaoping, né, sucessor do Mao Tse-tung. O Xiaoping vai deixar claro que as bases do chamado socialismo de mercado vai ser, com estrutura nacional, vai ser a obra do Bukharin. Então, foi do Bukharin a autoria, né, do que hoje a gente chama do nacional-comunismo, não só dele, mas a principal figura dessa formulação, e também uma política que vai se efetivar na União Soviética a partir de 1925, como essa expressão do socialismo no seu país, que tinha como uma palavra de ordem que o Bukharin desenvolveu, que era os kulaks enriqueçam. Os kulaks eram como os grandes proprietários rurais da União Soviética, então o incentivo ao latifúndio, né, ao aprofundamento de uma propriedade privada no campo, e o enriquecimento dessa camada a partir de 1925 na União Soviética. Isso, na prática, era a política do Bukharin de orientar o aprofundamento da NEP, né, a nova política econômica, que foi uma produção que o Lenin vai desenvolver para um período específico, né, do pós-guerra civil na Rússia, mas que, a partir, né, da tomada do poder soviético pela burocracia, né, então Stalin, Bukharin, Kamenev e Zinoviev, era o aprofundamento dessa política com, como eu falei, a orientação ao enriquecimento dos camponeses como uma estratégia da industrialização soviética. Né? O resultado dessa política dos kulaks enriqueçam foi, na prática, né, um desastre econômico. Você vai recrudescer a classe proprietária no campo soviético, né, nesses anos 20. E, apesar disso, como eu falei, essa obra e esse desenvolvimento teórico-econômico nacional comunista vai ser requentado, né, pelo Deng Xiaoping, como eu falei, a partir do final dos anos 70 na China, aliado, obviamente, à entrada massiva de capital imperialista na China. Bom, esse processo todo que a gente, né, caracteriza como zigue-zagues, tanto do Bukharin quanto do Stalin, que uma expressão desse zigue-zague, né, político da burocracia soviética vai ser que, por exemplo, em 1928, o Stalin vai sequestrar o programa da oposição de esquerda, quando diz respeito à industrialização do país, e vai aplicar uma industrialização burocrática, forçada, de cima para baixo, nos anos 30, né, os famosos planos quinquenais, e os demais processos desses zigue-zagues, dessa burocracia que vai formular o nacional-comunismo, está muito bem explicada na obra de indicação que a gente fez para os camaradas, que é o A Via Alternativa ao Stalinismo, do Rogovin. A gente indica, né, não só a leitura desses capítulos que a gente colocou para a escola de hoje, mas também a obra integral. Bom, aqui, então, a gente já vê as bases, né, do nacional-comunismo, mas precisamos, para além disso, como marxistas, a gente precisa sempre entender os conceitos históricos da forma mais correta possível. Por isso que, apesar dessas formulações, a gente está chamando sempre do stalinismo, é por isso que a gente apresenta, nos últimos períodos, essa nova compreensão do que é esse movimento como nacional-comunismo. Porque o stalinismo em si, enquanto força política, enquanto força de Estado, ele teve seu fim em dois momentos. Né? Na queda do Muro de Berlim, 1989,
e com o fim da União Soviética em 91. Então, o stalinismo tem fim a partir desses dois eventos históricos. Mas isso não significa, obviamente, que essa tendência contra-revolucionária, né, não vai se expressar depois disso. E é justamente o que a gente vai chamar, então, do nacional-comunismo. Em graus maiores ou menores de oportunismo, esses grupos políticos, eles colocam como fim dos seus combates, então, na luta de classes, a realização novamente da velha teoria de 1924 do socialismo no seu próprio país. Então, quer dizer que eles realizam um combate anti-imperialista, um relativo combate à propriedade privada dos grandes meios produtivos, mas sempre sob os interesses nacionais, né? E com uma formulação de centralização no Estado, né? E até mesmo uma confiança e uma seguridade no que eles vão chamar, em vários momentos, de uma burguesia nacional supostamente capaz de defender esse caráter anti-imperialista e de realizar conquistas das democracias populares, né, que eles também vão desenvolver a partir dos anos 30, 40. Obviamente, então, pensando num desenvolvimento estritamente nacional. A gente pode interpretar também essa formulação como um novo tipo de reformismo, né, e, inclusive, uma revisão da revisão do marxismo realizado na Segunda Internacional, obviamente a partir das pressões e das novas condições da luta de classes. Alguns exemplos históricos que vão demonstrar essas posições, a gente também pode pontuar, como, por exemplo, a dissolução da Internacional Comunista feita pelo Stalin em 1943, em sequência, os acordos de Yalta e Potsdam, né, que vão ser atos normatizadores, né, dessa colaboração entre os estados operários burocratizados e o imperialismo, e esses estados burocratizados, seja no processo deles, como na União Soviética, ou desde o seu nascimento, como no caso da China, vão passar a levar a cabo uma política com que, né, o chamado bloco socialista vai interpretar como a luta pela pátria socialista, né? É um dos principais termos utilizados por esse movimento também naquele momento. Para elucidar isso, eu quero fazer uma outra citação, esse de um artigo do camarada Bicalho, nosso dirigente nacional, num artigo que ele assina em maio desse ano. Bicalho vai dizer o seguinte: o chamado bloco stalinista não era, na verdade, um bloco. Onde existia qualquer vestígio de independência, como na China ou na Iugoslávia, a política do nacional-comunismo colocava os vizinhos socialistas em feroz oposição entre si. A competição dentro do bloco era maior que a competição contra o imperialismo. E aí, o significado dos acordos e Yalta e Potsdam também. Cada qual tratava de montar o seu próprio aparelho internacional, com seus próprios partidos comunistas em oposição ao Partido Russo. E a gente vai ver isso ao longo da história do movimento comunista no Brasil, que logo a gente aborda. E cada uma buscava o melhor acordo com o imperialismo, que melhor garantisse a sua autossobrevivência e o seu acesso ao mercado mundial. Assim, não é nada surpreendente a visita de Nixon à China em 72 e o começo da abertura do país ao mercado capitalista, processo que conduziu à atual situação. Então, isso que o Bicalho está colocando aqui também é exemplificado por um outro processo, que é a cisão sino-soviética. Então, momento onde há a ruptura entre a burocracia soviética e a burocracia chinesa, Stalin e Mao Tse-tung. Na verdade, né, já posterior ao Stalin, mas a burocracia soviética. Essa cisão ocorre na final dos anos 50, mais especificamente em 1960, 61, e como explica o camarada Alan Woods, nosso dirigente internacional, ele vai também deixar claro o que significou, né, na prática esse racha e essa prática da União Soviética e da China burocratizada. Ele vai dizer que se Stalin e Mao Tse-tung defendessem o programa do leninismo, imediatamente após a Revolução de 49 na China, eles haveriam proposto a criação de uma federação socialista da União Soviética e China, né? Justamente a unificação de dois estados operários. Então, camaradas, essa é a posição política desses grupos que hoje,
obviamente, eles não se intitulam stalinistas, nem nacional-comunistas, mas eles usam a nomenclatura do marxismo-leninismo, né? Essa é a forma como eles apresentam, mas que tem essa explicação histórica da sua raiz e do seu funcionamento. Então, a partir dessas considerações, eu quero agora entrar num breve histórico de como que isso vai repercutir no Brasil, como que o nacional-comunismo se apresenta aqui no país. E isso é importante a gente se adentrar e se formar nesse conteúdo, inclusive lendo os materiais desses partidos, né? Diferente dessas organizações, que, principalmente nas figuras midiáticas deles, né? A gente pode falar tantos nomes aí, do Ian Neves, ao Elia Jabor, ao Jones Manuel, etc., que proíbem a militância, eu tenho uma urticária quando leem Trotsky, né? Isso é ofensivo, né? Você ter qualquer contato com eles. A gente não, a gente, né, quer inclusive ler e aprender para criticar, precisa ler essas formulações para saber exatamente como é que funcionam esse movimento do nacional comunista, né? Na UCI a gente não tem cerceamento de leitura, de debate, então é justamente a partir disso que a gente faz a nossa formação. É óbvio que, e não vou negar para os camaradas, que não é nada prazeroso ler os materiais da UP, do PCB, do PCR. Eu passei os últimos dias aí enfiado no site deles para ver ponto a ponto, né, do programa. É difícil, mas é necessário para a nossa crítica também. Então, para começar a gente entender como que isso se repercute no Brasil, é óbvio que a gente tem que ir, né, no Partidão, no Partido Comunista Brasileiro. Eu não vou entrar, né, profundamente na história do PCB, mas, até porque, a partir do racha ocorrido em 1923 do PCB, né, o velho partidão vai ficar muito diminuto, né, vai reduzir suas forças, substituída, né, publicamente pela construção feita pelo Jones Manuel, que hoje constrói não mais o PCB, mas o PCBR, né, o Partido Comunista Revolucionário. Inclusive, nos últimos dias, deu uma nova polêmica aí, por causa do nome, né? O PCBR é um partido antigo, né, do período da ditadura, do Jacó Gorender, né, vários historiadores famosos que fizeram parte desse partido e que hoje, né, teve inclusive essa polêmica entre esses dois grupos o roubo do nome, né, do PCBR. Eu não vou entrar nisso, mas são as novas caracterizações desse movimento. Mas, ainda assim, como uma lembrança histórica do PCB, a gente tem que lembrar que é o primeiro partido comunista no Brasil, fundado em 1922, fundado, inclusive, por anarquistas, né? Você tem ali os primeiros militantes do partido ligados ainda ao movimento anarquista, mas que estão rompendo com essa corrente utópica do socialismo e que também estão sendo forjados pelas greves de 1917 no país, né, que vão tomar o país inteiro, principalmente São Paulo, mas em Joinville também teve greve de 17, e que, obviamente, também com os ventos da Revolução Bolchevique vai ter influência na fundação do partido aqui. Vale lembrar que o PCB ele vai entrar na Internacional Comunista apenas em 24, já em 22 há a tentativa de ingressar na Internacional Comunista, mas é negada, pela ausência de uma estrutura organizativa, de fato, do partido, né, ainda com esse resquício anarquista, mas em 24 ela entra na Internacional Comunista. Mas desde o início, já, justamente pelo período que, né, eu falei as datas, e é o momento justamente da tomada da burocracia soviética, tanto do Partido Comunista Russo, mas também da Internacional Comunista, o PCB já reproduz uma série de expurgos, né, nos seus primeiros anos, em sintonia com a Internacional Comunista stalinizada, né? Então, os militantes bolcheviques que começam a se ligar às ideias do Trotsky, ao combate do Trotsky, à oposição de esquerda, né, vão estar presentes, sim, no PCB desde o seu início. Um dos principais nomes é o João Pimenta, que vai ser delegado no PCB, no Congresso de 22 do PCB, e que vai ser um dos fundadores da oposição de esquerda no Brasil também. A gente vai ter outros nomes, como o Lívio Xavier, o Mário Pedrosa, né, famosos militantes que vão aderir ao PCB a partir de 24, quando o PCB ingressa na Internacional Comunista, e que depois vão também ter as suas organizações ligadas à oposição de esquerda. Mas, na prática, a direção do PCB ela vai estar sempre ligada às ideias do stalinismo e do nacional-comunismo. Se passaram 20 minutos. Desse período. Então, ainda sobre o PCB, eu indico a leitura da série de artigos que a gente tem no nosso site,
publicados na ocasião do centenário do PCB em 22, então, se os camaradas quiserem se aprofundar na história desse partido também é bem importante. Mas é importante dizer sobre ele porque é do PCB que vão surgir os demais agrupamentos do Nacional Comunista. Então, vamos para o primeiro. Como eu falei, vai ter, obviamente, várias outras organizações ligadas à oposição de esquerda, que já vão sair ali nos anos 20, 30, mas o grande racha do nacional-comunismo no país acontece em 1962, né, com a fração liderada por um militante chamado João Amazonas, né, também bem conhecido no movimento comunista, e que vai ser o responsável por realizar a chamada reorganização e, nas palavras deles, a vitória dos princípios contra o PCB. Isso, então, como eu disse, acontece em 62, na 5ª Conferência Nacional Extraordinária do PCdoB, e aí que surge o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. Eles vão alegar, né, por exemplo, até a questão da mudança do nome, onde a ala dos prestistas teria mudado o nome do PCB, e essa, além, obviamente, da questão política, também vai ter a questão da nomenclatura do partido, que vai ser abordada ali em 62 por essa fração do João Amazonas. Mas, na realidade, esse racha PCB-PCdoB, ele é só um reflexo nacional, né, novamente, da cisão sino-soviética que eu tinha falado lá no início. Então, vai ser a reprodução no Brasil da divisão entre os soviéticos, né? Então, a ala do PCB, dirigida pelo Luiz Carlos Prestes e outros militantes, e os que vão adotar o maoísmo, principalmente, que vão se converter, então, no Partido Comunista do Brasil, liderado pelo João Amazonas, o PCdoB. Nessa conferência, a 5ª Conferência Nacional do PCdoB, ela vai ser realizada por algumas dezenas de militantes, ligadas ao João Amazonas, que vai eleger um novo comitê central, justamente com essa retórica com essa narrativa de que o comitê central do PCB tinha abandonado o marxismo-leninismo, né, e se tornado mais um reprodutor do reformismo conciliador que surge na visão desse grupo a partir da tomada do poder da União Soviética pelo Nikita Khrushchev. O Stalin morre em 53, 54, e o Khrushchev assume o poder na União Soviética em 56. E, a partir disso, você vai ter uma série de declarações e posições da nova burocracia soviética tentando, né, afastar a figura do Stalin, fazendo a crítica ao culto da personalidade e etc., mas representando uma tentativa de ruptura com essa antiga linha. Mas, então, essa vai ser a justificativa política dada para esse racha de 62. O salto de qualidade, se a gente pode dizer assim, do total abandono do socialismo pelo PCdoB, né, já vai se desenvolver ao longo dessas décadas, óbvio, mas ele vai ter, em definitivo, né, o 8º Congresso do PCdoB em 1992. O programa eleito nesse Congresso do PCdoB vai realizar um balanço do que os nacional-comunistas, né, vão chamar do campo socialista, né, como eu tinha colocado lá no início. E vai dizer que o século XX tinha mostrado, com as revoluções do século XX, que não existia um único modelo de fazer o socialismo. Né? E aqui eu vou ler exatamente como está no documento deles. Cada nação terá que encontrar o seu próprio caminho nacional e as particularidades nacionais para a sua experiência socialista. Então, mais uma ruptura explícita ao internacionalismo proletário. Então, essa definição, a gente, né, e como a gente pode ver também nas resoluções atuais do PCdoB, ou no que é vocalizado, né, como eu falei, por figuras como Elias Jabor, que é o principal representante público, né, do partido, que de comunista só vai manter o nome, efetivamente, né, eles vão começar a integrar, a partir dessa política, inclusive a defesa de que a economia de mercado ela faz parte do socialismo. Né? O socialismo também compõe, possibilita a economia de mercado. Né? Vejo como é uma reprodução, inclusive, né, da política do Bukharin lá promovida nos anos 20 na União Soviética. Por isso, por exemplo, a posição do PCdoB em relação à China é que é um socialismo que deu certo. Né? A China é uma expressão do socialismo que deu certo. Né?
essa é a posição apresentada de maneira majoritária ali pelo Partido Comunista do Brasil. Então, essa, camaradas, é a principal questão que a gente tem que atacar centralmente no nosso cotidiano, né? E como o professor da rede estadual, quando a gente vê justamente jovens, né, falando sobre a China, o que vem é justamente essa dúvida. A China é um país, porra, socialista mesmo, né? Deu certo o negócio, olha só a evolução tecnológica promovida a partir desse Estado, né? E isso é uma reprodução do que vem por meio desses influenciadores também ligados ao nacional-comunismo, em específico ao PCdoB. O PCdoB, né, como a gente sabe, não é à toa também que é a principal força no movimento estudantil no país, né, representado pela sua fração jovem, que é a União da Juventude Socialista, o JS, né, são os responsáveis pela destruição efetiva, né, do movimento estudantil brasileiro, que controlam burocraticamente a UNE e que servem como auxiliares do governo Lula, né, e que reproduzem em suas posições esse nacionalismo. O que a gente viu no CONUNE desse ano é explícito, uma política estritamente nacionalista, tentando canalizar o ódio ao imperialismo, né, que toma conta da juventude e da classe trabalhadora de modo geral a partir do tarifácio, das ações do Trump, mas revertendo esse ódio, tentando controlar esse ódio, né, que está reverberando na juventude, por meio de uma política nacionalista, como foi encaminhada no Congresso da UNE. Bom, camaradas, outro partido nacional comunista que eu queria abordar aqui, que, obviamente de maneira breve, é um que a gente conhece, né, com maneira muito mais clarificada, com a sua expressão legalizada, né, que é a Unidade Popular pelo Socialismo, a UP. Mas, desde já, é importante a gente lembrar que a UP é só um nome fantasia, né, a expressão pública de um partido que dá a salvaguarda e a política efetiva da UP, que é o Partido Comunista Revolucionário, a o PCR. E aqui, mais uma vez, para ressaltar que, depois da ruptura do PCdoB com o PCB lá em 62, os demais rachas que vão acontecendo entre os nacional-comunistas vão ser resultados da pressão da luta de classes e também com o elemento da traição do próprio PCB, das traições do PCB, tanto no pré-64 quanto ao longo do século XX também. A UP, como eu falei, então, ela é a franja pública do PCR. O PCR foi fundado na mesma década do PCdoB, em 1966. E, por sua vez, se o PCdoB era um racha do PCB, o PCR é um racha do PCdoB. O PCR surge, então, no interior do PCdoB em 66, a partir das divergências apresentadas por um grupo liderado principalmente pelo Manuel Lisboa e pelo Amaro Luiz de Carvalho. O Amaro Luiz de Carvalho, é importante colocar, que ele atuava além do PCdoB e a partir disso do racha do PCR, ele atuava nos anos 60 nas ligas camponesas, né? As ligas camponesas muito famosas também ali no pré-64 e durante a ditadura também, né? Uma organização popular nacional, né? A partir de uma proposta reformista de reforma agrária, e que essa atuação do Amaro Luiz nas ligas camponesas, em Alagoas principalmente, vai dar desde o início, então, o caráter da atuação do PCR e hoje da UP, onde vai se diluir a atuação em movimentos sociais populares, ao invés de centrar fogo na juventude trabalhadora e na luta operária em si. Na narrativa oficial do PCR, que a gente encontra no site deles, né, como é que eles apresentam esse racha de 66? Aqui eu vou abrir aspas para eles. Eles vão dizer que o PCR enfrentou uma encarniçada luta contra os desvios do leninismo no movimento comunista internacional. De um lado, e olha a diferença do PCdoB, de um lado, o PCR, né, tá acusando que de um lado estava o revisionismo soviético e de outro, o misto do esquerdismo e da conciliação do Partido Comunista Chinês. Ou seja, e eles vão aprofundar aqui, que cabe, né, está no estatuto deles, cabe
ao PCR separar no Brasil, de modo irreversível, os comunistas revolucionários dos revisionistas e dos oportunistas. O que eles querem dizer com isso? Se o PCdoB rachou com o PCB devido à cisão sino-soviética, né, e adotando a política do Partido Comunista Chinês, o PCR vai apontar que o PCB capitulou ao revisionismo do Khrushchev e o PCdoB capitulou ao maoísmo e, né, posteriormente, ao Deng Xiaoping. E qual é a função do PCR? É reivindicar a memória e a política do Stalin. Então, o PCR é o estrito partido que defende, né, a política do stalinismo a partir de 66. A partir disso, eles vão apresentar diversos documentos, né, como, por exemplo, a Carta dos 12 Pontos dos Comunistas Revolucionários, essa é a publicação, junto com o Estatuto, os demais documentos de fundação do PCR, mas eu me ative a ler com atenção um artigo chamado O Surgimento do PCR, de 68, escrito pelo Amaro Luiz, esse principal dirigente que atuava nas ligas camponesas. E nesse documento, o Amaro Luiz vai expor, né, as críticas deles a esse movimento comunista fragmentado, como ele vai dizer, então, PCB, PCdoB, revisionismo soviético com o maoísmo, e vai repetir aquela ideia de que as revoluções do século XX, até aquele momento, né, não seriam mais resultados conscientes dos partidos comunistas, como era a política anterior. E ele vai usar o exemplo da Revolução Cubana, mais outras revoluções ali até os anos 60, onde o programa revolucionário em efetivo era um programa nacional e não um programa comunista internacionalista. Então, vai deixar claro que a política do PCR era uma política de revoluções nacionais, nacionalistas. Então, o centro da atuação, a partir dessa política, o centro da atuação do PCR, especialmente durante a ditadura militar, vai ser a luta armada. Eles vão produzir materiais e uma atuação voltada ao que eles vão chamar da Guerra Popular, e da Guerra Popular à Aliança Operário Camponesa, a partir dessa prática nacionalista, né? E em combate, naquele momento, à ditadura militar. Qual foi o resultado da Guerra Popular do PCR? Dizimar a direção do partido, né? Os dirigentes foram mortos, presos, torturados pela ditadura, né, e assassinados ali nos anos 60 e 70. Hoje, né, vocês podem entrar nas redes sociais deles também, ver diversas publicações que demonstram a história desses dirigentes e constroem eles como os mártires do partido. Então, a gente vê que, mesmo essas figuras, quando tentam se diferenciar, né, no interior do movimento comunista, ou mesmo quando eles colocam críticas à Revolução Democrática Nacional, a finalidade das concepções do nacional-comunismo vai ser sempre, obviamente, a questão nacional. E chegando ao ponto de, naquela carta dos 12 pontos, que é uma carta de fundação do PCR, reproduzir a política de, e aqui eu vou abrir aspas, de o que nós defendemos é a frente única com a burguesia autenticamente nacional. Ela é uma das responsáveis nessa unidade, daí a distorção da frente única, né? Não uma frente única proletária, mas integrando a frente única à burguesia nacional, que, supostamente, teria interesses anti-imperialistas. Então, a gente vê, camaradas, que o socialismo para os nacional-comunistas é uma perfumaria, né? Tá no nome, tá em palavras de ordem, mas está totalmente distorcido em sua prática e nas próprias formulações. O fundo real do nacional-comunismo é um nacionalismo revolucionário, né? E muitos deles também utilizam dessa plataforma. Voltando um pouco, então, para a história do PCR, vai ser fundado a partir dessa concepção, em 66, e ele vai ter um processo, depois desse assassinato da direção do partido, de se fundir em 1988 com o MR8, né?
famoso movimento revolucionário 8 de outubro, responsável, além de vários atos, também durante a ditadura militar. Então, essas duas organizações vão se fundir, mas que vai ter uma vida curta também, essa unidade. Em 95, o PCR vai, né, essa direção do PCR, dentro do MR8, vai realizar um novo racha e vai refundar o PCR, né, restaurando as ideias lá de 66, mas fundamentalmente também criando a sua fração jovem. Né? Então, principalmente para nós aqui na juventude, é importante lembrar os nomes das organizações. Né? A fração jovem do PCR é a União da Juventude e Rebelião, a UJR, né? Que é a juventude, então, centralizada no PCR, enquanto correnteza, né, que é fundado posteriormente, já na UP, é a frente, né, ampla, a frente aberta de juventude do Partido Fantasia do PCR, que é a UP. Então, a partir dessa refundação, a gente vai ter os desenvolvimentos ali nos anos 80 e 90 do PCR, e no último período, a UP vai se tornar, então, a principal construção desse Partido Nacional Comunista, e que vai ser legalizado a UP em 2019. Né? A legalização do partido ocorre em 19, e que a gente pode novamente retomar esse fio condutor do nacional-comunismo, agora na UP, a partir do que o Léo Péricles, que é o principal dirigente dessa organização, vai afirmar como a luta da UP é o socialismo em nossa pátria. Então, novamente, o fio condutor aí dessa organização. Com essa base política e esse desenvolvimento histórico, a UP vai crescer no país, né? Todo mundo sabe o tamanho que ela toma atualmente, principalmente no movimento estudantil, mas também com outros tentáculos, né? Outros tentáculos que estão aí colocando a política não só da UP, mas, como eu disse, do PCR nas ruas. Então, além da UJR e do Correnteza, né? Então, a juventude centralizada no PCR e a juventude da franja, né, da UP, que é a Correnteza, eles vão ter alguns outros movimentos sociais, que é o movimento da luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, nome ruim, né, porque lembra MBL, que apresenta, né, uma atuação extremamente idealizada e de ocupações precárias, né, um fomento não a uma luta organizada por moradia para os trabalhadores, mas inclusive um apelo ao lumpen proletariado, ao assistencialismo. Né, a gente os camaradas que já viram a atuação do MLB já presenciaram essa forma de construção. Outro movimento da UP é o movimento de mulheres Olga Benário, que vai reproduzir o feminismo classista. Eles vão também ter o movimento luta de classes, o MLC, que é a fração sindical da UP, que se resume a ações agitativas, né, muito tumulto nas intervenções deles, inclusive um esquerdismo, principalmente quando se trata a força da CUT e a intervenção na CUT. Né? Nesse ano, eu estava responsável na nossa chapa do Sint, né, no meu sindicato aqui dos trabalhadores da educação, e eu tive que conviver um mês ali com esses militantes do MLC, e de fato é um esquerdismo, assim, uma verborragia revolucionária, uma total desconexão do que é o movimento sindical, de construir efetivamente na base dos trabalhadores. Bom, apesar de todas essas franjas de intervenção, né, todas elas vão apresentar um programa, o programa de revolução apresentado por esse partido, né, assim como dos demais nacionais comunistas, eles vão ter um princípio e uma defesa, né, econômica que vai traduzir a política do nacional-comunismo, que é a defesa, está é o primeiro ponto do programa do PCR e da UP, né, que é a defesa de um controle e do monopólio estatal da produção capitalista, mas somente dos setores estratégicos. Setores estratégicos, então, a indústria de base deve ser nacionalizada, estatizada, e o monopólio estatal dessa produção capitalista. Ou seja, é o abandono também, né, no sentido econômico, da expropriação e o controle operário
né, de toda a produção capitalista no Brasil e no mundo, que é a política defendida pelo marxismo, pelo internacionalismo proletário. Essa prática, essa posição econômica, né, que está no programa dessa organização e que também está no programa do PCdoB e do próprio PCB, ela é a tradução econômica da formulação do que a gente conhece também bastante no movimento estudantil, né, pelos gritos que eles fazem em todos os atos, que é do poder popular. É a tradução econômica do poder popular. É muito propagado aí nas nossas frentes de atuação. E, para isso, a gente tem que entender, então, a origem dessa palavra de ordem também, dessa política do poder popular, que vai repercutir todo esse caminho que eu já apresentei. A origem do chamado poder popular, que também tem raiz, obviamente, na teoria do socialismo no seu país, em 24, que foi eleita no 5º Congresso da Internacional Comunista, ela é o refinamento teórico, né, adotado no 7º Congresso da Internacional Comunista de 1935. Nesse Congresso da Internacional Comunista, os stalinistas passam a defender, né, as chamadas frentes e o poder popular diante, né, do avanço do fascismo. E vejam, hoje o PCB, o PCdoB, a UP, o PCR, né, todas essas organizações nacional-comunistas também atuam dessa forma, anunciando o fascismo por toda parte, né, e lançando mão dessa narrativa distorcida da realidade para, na prática, reproduzir essa política, né, colocada lá no 7º Congresso da Internacional Comunista, né, para justificar as frentes populares, a busca pelo poder popular, diante desse avanço do fascismo, que ameaça não só os operários, os camponeses, a pequena burguesia, mas, como nos próprios documentos eles apresentam, né, até mesmo setores da burguesia nacional anti-imperialista, né, esse setor, né, fictício que eles colocam, também é ameaçado pelo avanço do fascismo, por isso a plataforma da Frente Popular e do Poder Popular. Ou seja, camaradas, a luta naquele tempo e que é reproduzida hoje por esses grupos não é mais travada pelo internacionalismo, pelo socialismo em todo o mundo e em nosso tempo, mas sim é travada pela defesa do Estado Democrático de Direito, né, assegurando também as burguesias anti-imperialistas, o papel que elas possam ter num processo de revolução popular. Então, isso é claro nos documentos, mas eu queria lembrar os camaradas de um documento que a gente fez, né, uma publicação e direcionou a militância da UP e do PCB naquele momento, que é a expressão presente disso. Vocês lembram muito bem do que foi aquele documento de 2022, né, em defesa do Estado Democrático de Direito, assinado pelo PCB, pela UP, pelo PCdoB, né, contra o Bolsonaro, contra o avanço do fascismo. Todos defendemos o Estado Democrático de Direito. Então, essa é uma expressão política atual, né, dessa posição dos nacional-comunistas. Bom, camaradas, tentei aqui, então, pegar os principais, esses dois principais partidos do nacional-comunismo no Brasil. Obviamente tem outras expressões, pode dissecar muito mais para que os camaradas contribuam nas intervenções também, mas eu queria terminar também lembrando que, para além dessas bases, esses reformistas, né, do marxismo, do comunismo, vão capitular, para além do nacionalismo, né, da formulação do nacionalismo, do nacional-comunismo, eles vão capitular também para outro movimento reacionário promovido pela burguesia contra o movimento revolucionário, que é o pós-modernismo. O que a gente vai ver na história do pós-modernismo, da história desse movimento filosófico reacionário, é uma profunda ligação entre o stalinismo e o nacional-comunismo com as formulações pós-modernas, né? Todo mundo que atua no movimento estudantil, no movimento sindical principalmente na área da educação, né, a gente vê que esses grupos que mais se reivindicam radicais, os verdadeiros leninistas, né, os marxistas-leninistas, são aqueles que mais vão reproduzir também as políticas de identidade e confusões generalizadas nessa atuação, tentando mesclar o que eles estão chamando de leninismo com
a pressão pós-moderna que atua na luta de classes hoje. 45 minutos. O movimento estudantil que a gente vê, o que mais é expressão disso são essas organizações da UP, do PCB e do PCdoB, defendendo, devido ao acirramento da luta de classes, à pressão, né, que a atual conjuntura coloca, eles passam a defender o fim do vestibular, mas conciliam isso com cotas para negros, mulheres, trans. Então, a incongruência do fim do vestibular e a defesa das cotas, né? E a gente encontra, então, esse rastro histórico da simbiose entre nacional-comunistas e pós-modernismo justamente no interior dos partidos comunistas stalinizados, né? E aqui, principalmente, no Partido Comunista Francês nos anos 60, né? Porque muitos desses teóricos do identitarismo, do existencialismo, do estruturalismo, né, fizeram parte do Partido Comunista francês. A gente pode lembrar principalmente do Foucault e do Sartre, que foram militantes, né, do PC francês. E, ao invés de produzir uma crítica ao chamado socialismo real, ao stalinismo em si, eles vão perder a confiança na perspectiva revolucionária, vão colocar como centralidade, vão tirar a centralidade da luta de classes da classe trabalhadora e dissolver isso nas chamadas identidades. Bom, eu já deu 45 minutos, né? Eu peço só mais 5 minutos para conseguir concluir. Lembrando os camaradas, um ponto que nesse embate que a gente tem constantemente entre as nossas atuações e os nacionais comunistas é a construção do mito do trotskismo, né? E aqui vou só retomar ali o que está no primeiro capítulo indicado aos camaradas na leitura do Rogovin, né, onde é muito claro para a gente o que foi a construção desse mito do trotskismo, que é até hoje disseminada, né, pelos influencers aí do nacional-comunismo. A gente se depara, né, com essa enxurrada de cortes, de vídeos e tudo mais, onde toda sorte de insulto é feita, né, contra o que eles chamam de trotskismo, né, e a construção de vários espantalhos, né, retóricas mal elaboradas e tudo mais, mas para tentar atacar frontalmente não só a figura do Trotsky, mas, na prática, o internacionalismo proletário. É claro que esses influenciadores eles não expõem nem as ideias, nem a trajetória revolucionária do Trotsky, né? É uma deturpação de como é apresentado, assim como é feito por toda a história do movimento stalinista, né? Nos anos 20, eles já usavam Photoshop para tentar apagar o Trotsky da história, né? E hoje, essa deturpação ela é reformulada nas redes sociais. Mas, da onde que vem, então, o chamado trotskismo? Como o Rogovin nos apresenta, né, o termo trotskismo ele é um mito criado a partir de 1924, então, mesmo ano lá onde a teoria do socialismo no seu país, pelo Kamenev, o Bukharin, Zinoviev, o Stalin, é colocada em prática na União Soviética. E o trotskismo, então, ele é formulado, né, por esse grupo da burocracia soviética, que vai se consolidar a partir de uma obra chamada Lições de Outubro, do Trotsky, onde, né, com a maestria historiográfica do Trotsky, ele vai apresentar a história da Revolução Russa. Mas ele não vai apresentar o que foi a Revolução Russa, esse processo, como um mero historiador, né? Ele vai produzir essa história justamente para indicar, para orientar as revoluções que estavam acontecendo na Europa naquele momento. Não só na Europa, mas como tomar o poder a partir da experiência da Revolução Russa. E para contar essa história, inevitavelmente, o Trotsky teria que expor, né, o papel dos dirigentes bolcheviques, né, no período da Revolução Russa também. Qual o papel que cada dirigente vai tomar naquele momento. E ele vai, obviamente, deixar claro que boa parte do Comitê Central Bolchevique, nos meses finais de 1917, se colocava, inclusive, contra a tomada do poder, né, que vai acontecer em novembro de 17. Né? Outubro depende do calendário. Né? E essa explicação do papel, inclusive, que principalmente Zinoviev e o Kamenev vão ter na Revolução de 17, vai ser, né, utilizado por esses dois nomes para construir o espantalho, o mito do trotskismo,
tentando diferenciar o que era o bolchevismo do que é a formulação e a explicação histórica do Trotsky ali da Revolução Russa de 17. Bom, eu teria mais coisas para falar sobre isso, mas eu posso, na resposta, retomar. Só, camaradas, então, para finalizar, quero reforçar a importância, né, desse tema, da gente não se furtar de estudar profundamente a história do movimento comunista internacional. Esses rachas todos são importantes para a gente entender como abordar, né, hoje, na atuação no nosso cotidiano, no movimento estudantil, na construção com a juventude trabalhadora. Camarada. É a nossa tarefa, então, enquanto comunistas, construir, né, a partir das bases do internacionalismo proletário, né, a nossa intervenção na luta de classes, é educar, como o Sérgio falou, a juventude a entender o mundo com os olhos da classe trabalhadora e não com práticas e posições da pequena burguesia, com as suas confusões, que estão sempre a serviço do capital. A gente deve estudar essa história e colocar em prática, e estudar essa história assim como o Trotsky fez, não como uma masturbação intelectual para conhecer a história do movimento comunista, mas sim para entender e se armar para a nossa construção no Brasil e no mundo,